Olá, médicas e médicos do Ceará. Estamos aqui novamente hoje para a gente conversar sobre 20 compromissos. Os 20 compromissos da Chapa 2 do CREMEC para as eleições que vão acontecer agora nos dias 14 e 15 de agosto. Esse é o podcast 2A2. Eu sou o Bob, membro da Chapa 2 nas eleições. Esta que acabou de falar com vocês com essa voz maravilhosa é a Raquel. E quem mais está aqui com a gente hoje? Eu, a Magda. Eu sou o Joel. Hoje a gente veio conversar sobre os 20 compromissos da Chapa 2 do CREMEC. Perfeitamente. E aí? Vamos lá, Magda, no início. Tá bom, vamos falar sobre compromisso. A gente teve essa discussão na Chapa, né? Acho que proposta é uma coisa muito, talvez, já batida. Compromisso é uma coisa que a gente quer realmente levar a sério com as pessoas, a gente quer assumir, né? Nós somos pessoas sérias e é isso que a gente quer que as pessoas entendam. Então, os compromissos são realmente algo que a gente acredita que a gente vai conseguir fazer, né? Não é uma coisa retórica, não é demagogia, não é nada disso. A gente vai continuar com ele tossindo mesmo assim, então a gente segue, finge que não tá finge nada. que não aconteceu, aguinha. pra ele. Gente, aqui é assim, tá? Aqui é na Joel. informalidade. Aqui é pra vocês, por vocês. Nosso amigo Joel tá recebendo toda a assessoria psicológica. Eu tô vivo. Ele emocionou com os 20 compromissos, com a fala da Magda. Eu lembrei do trabalho. Então, isso é importante, né? Porque inclusive, é importante que as pessoas saibam disso. A constituição desses 20 compromissos, né, levou um tempo da chapa para que a gente acordasse. São 20 compromissos principais, não são os únicos, né? Que a gente espera que consiga, que as pessoas acreditem nesses compromissos e votem na gente, que é para a gente conseguir mostrar que é possível fazer um CREMEC novo, com ciência, ética e cidadania. Tá bem, Joel? Tô bem, é porque eu ia falar e o Bob pediu para eu esperar. Não, Então, mas é só porque para dizer assim. E aí, pessoal, nós temos nessa sequência de episódios aqui no podcast 2A2, vocês vão poder ver aí que em vários episódios a gente vai, obviamente, falar um pouco sobre esses compromissos, porque é a nossa trajetória, né? Aquilo que, de fato, nós estamos aqui nos propondo nessa renovação, nessa mudança, no contexto geral de atuação, principalmente, né? O concreto, realmente, do Conselho Regional de Medicina. E falando nisso, quais que são os 5 eixos ao redor dos quais a gente construiu esses compromissos, Bob? Não, Bob não, Joel. Tá bom, eu falo, já tô vivo mesmo. Já que eu tô vivo, né? Vai lá. A gente tem... Eu vou retomar só uma coisa que a Magda falou, que é importante. Uma das muitas coisas importantes que ela falou. Os compromissos são factíveis, não são assim. Defender a boa relação dos médicos, retóricos, cobrar a estrutura boa de trabalho. O Conselho pode cobrar e deve cobrar, mas o que é isso na prática, né? Como faz Perfeito. Então vocês vão ver que dos 20 principais compromissos que a gente destacou, eles são factíveis e são, até onde pode ser, esmiuçados. Assim, eles são concretos, eles são plausíveis e palpáveis. E os 5 principais que a gente vai falar hoje aqui... Os eixos. Os né? eixos. Não os principais. Os eixos são os 20 jovens médicos, interiorização, transparência das ações do Conselho, isonomia e independência e a educação continuada, que são algumas coisas que juntam alguns desses 20. Pronto, então a gente pode trazer alguns elementos de cada um desses eixos. Eu só ia perguntar assim, Joel, o que é que isso tem a ver com... Como é que isso se relaciona com a atividade do Conselho, já que você e o Bob, né, também são conselheiros. Esses eixos, como é que eles se relacionam com a atividade do Conselho? Eu acho que isso é uma reflexão, né? Como o Conselho ele tem, por obrigação, por ofício, de atuar certificando uma atuação cartorial, né? Registro de médico, registro de qualificação de especialidade, registro de pessoa jurídica. Ele tem que, atividade judicante, julgar, quando for o caso. Ele tem como atividade de normatizar, né? Com resoluções e pareceres. E ele também tem como função de educar. A gente vai ver que isso transborda essas principais obrigações,
Mas antes, por exemplo, de julgar um médico ou a médica, o conselho tem que formar, né? Ajudar a formar. Desde lá da graduação, que eu acho que o conselho está muito longe dos cursos de graduação. Das escolas de medicina. Das residências médicas. E deixar claro que isso é uma das propostas, né? Em relação à questão da educação. Vocês vão ver lá no Instagram. Além da questão escola, das os cursos de bioética, Raquel. né? Então, falando no Instagram... Dos nossos das nossas compromissos. Sim, e a nossa rede social é o @chapa2cremec, o nosso site é o chapa2cremec.com, então vocês vão encontrar até mais esmiuçado e com as justificativas e as ações propostas nas nossas redes sociais. Mas fala, Joel. Então, E um direct altamente responsivo. Isso, vocês devem interagir. A Raquel é uma das que comanda lá com o pessoal. Então, assim, ó, por exemplo, educação. Antes e durante e ao mesmo tempo que a gente deve fiscalizar, que é uma outra base do Conselho, ele deve explicar quais são as atividades permitidas, quais são as atividades não permitidas, quais são as atividades ideais, quais são os princípios bioéticos que devem permear toda a atividade médica. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso com a aproximação do curso de medicina, a gente pode fazer isso com a aproximação com as residências médicas, a gente pode fazer isso com médicos que não estão mais nesse ambiente de formação através da Escola Superior de Bioética. Prestem atenção. Escola Superior de Bioética. Compromisso. Que ela atua presencialmente na ótima estrutura que o Conselho tem. E aí, quem vem em outro projeto, né, que é o Conselho de Braços Abertos, é utilizar daquela ótima estrutura que a gente tem do Conselho. Que pouca gente conhece. Mas traz aí essas pessoas para dentro, né? Para eventos dentro do Conselho, que não sejam só do Conselho, mas que a gente faça essa aproximação maior com os médicos e as médicas, né? E nessa tônica, né, do Conselho de Portas Abertas, a gente receber ou fazer uma melhor recepção aos novos médicos, né? Muito importante. Essa foi uma coisa que nas nossas escutas que a gente fez nesses meses que a gente vem trabalhando, que é uma relação muito vertical do Conselho com os seus constituintes, né, com os seus médicos e médicas, e especialmente para quem está terminando a universidade, né? Hoje a gente recebeu até uma dúvida dos colegas que estão formando na turma da UFC, de o que eu faço quando eu pegar o meu diploma, qual que é o passo a passo, como é que eu faço para obter meu registro, o que eu preciso, quais são os documentos, aonde que eu procuro dentro do site. Então, essa gestão e essa participação mais horizontal é uma das coisas que a gente traz, eu acho que é um dos diferenciais da chapa, pessoas que pensam muito horizontalmente e reduzindo esse abismo até, né, até para a gente que é mais antigo, que não começou a vida agora, nós já estamos cheios de cabelo branco. Mas para a gente que não é conselheiro, como eu e a Magda, ter que ir ao conselho ainda é uma coisa extremamente fria, que a gente não se sente parte. E uma coisa também que a gente trouxe, né, é a questão da celeridade dos processos administrativos, né? O que puder ser reduzido dentro do tempo, né, o mais rápido, mais digitalizado, eu acho que a gente quer fazer isso e vai conseguir fazer, né? Um compromisso da gente também. E pegando na fala da Raquel, um dos compromissos, a primeira anuidade. Sim. Como é isso? Como é isso? Eu posso? Essa é uma das coisas eu posso falar também, né? Explica para quem está em casa, para quem está nos ouvindo. Magda, ela sempre vai ter prioridade, certo? No que tange a minha pessoa. Certo? Magda é master referência da medicina de família e comunidade. Então, obrigada, Bob, pela sua deferência, você é um querido. A primeira anuidade a gente pensa principalmente na mudança do cenário dos jovens médicos. A gente tem hoje em dia a população de médicos, ainda bem, né, que vem de uma camada social muitas vezes de vulnerabilidade social. Então é uma anuidade cara, que não só o médico recém-formado, mas o médico residente muitas vezes tem dificuldade de pagar. Então a gente vai lutar, né, junto ao Conselho Federal de Medicina. Isso, porque não é uma atribuição regional, né? Então, esclarece direitinho essa questão, porque parece simples e trivial, mas não é só a gestão do Conselho querer. A anuidade, inclusive o valor é resolvido federalmente, né? Ao CFM, e é válido para todos os CRMs e território nacional. Então, a nossa proposta não é deixar de cobrar a anuidade, porque a gente não pode fazer isso. Nosso compromisso. Mas o nosso compromisso é reivindicar, atuar, né, e reivindicar junto ao CFM. E essa como existe já outra, né? Porque os médicos acima de 70 anos, médicos e médicos acima de 70 anos, eles são considerados jubilados do ponto de vista de anuidade. Eles podem e devem atuar, mas eles não pagam anuidade mais.
Então, é plausível. É plausível, sim. E isso em contato não só aqui no Ceará, mas isso trazer também um diálogo com outros conselhos regionais, porque isso já apareceu em outras campanhas, inclusive em outras gestões anteriores, não aqui do nosso estado, mas em estados, né, do Sudeste. Então, isso é uma coisa importante, porque quanto mais os conselhos regionais se unirem em torno dessa questão, mais fácil vai ser da gente pactuar isso federalmente e conseguir implementar isso nos próximos anos. E vocês podem imaginar que, do ponto de vista de orçamento, o crescimento da população médica, que é uma coisa que das coisas que a Magda estuda, inclusive academicamente, não é proporcional ao crescimento do gasto da atividade conselhal. É meio mais ou menos proporcional ao crescimento do trabalho, sim, mas não necessariamente do orçamento gasto. Então, não é necessário que essa base de jovens médicos chegue necessariamente pagando anuidade. Plausível. Merece um estudo econômico, mas é bem palpável assim, essa atuação. Eu acho que utilizar talvez, né, um recurso orçamentário para atividades de aproximação e de maior eficácia, por exemplo, quando a gente fala de interiorização. Né? Aqui no Ceará a gente tem a regionalização, que é importante, a gente tem a abertura de novos cursos de medicina em outras cidades do interior, com o objetivo de fixar o médico, né, naqueles locais, e acho que capilarizar a atuação do CREMEC no interior, né, se faz importante que a gente tenha, por exemplo, salas de videoconferência. Hoje em dia, depois da pandemia, a gente não precisa estar todo mundo junto toda hora, mas ter um local, né, bem equipado, bem estruturado, para que a gente possa lá nos reunir. Nossos compromissos, né? Você que está nos ouvindo, checa lá no site, mas dentro das propostas de interiorização, uma delas é equipar todas as salas das seccionais com videoconferência, as delegacias do interior, e não apenas criar mais 2 novas seccionais. Fala aí, Joel. A gente tem hoje, além da sede em Fortaleza, que é bem maior, claro, mas a sede do Cariri e a sede em Sobral, que são muito importantes. Inclusive, a gente é uma chapa que tem 2 candidatos do Cariri. Sim, Patrícia Até hoje, e Marco. Patrícia e Marco, né? Patrícia endocrinologista, grande abraço, Marco cirurgião. Opa, Patrícia. Para os nossos apoiadores do Cariri. Também. Apoiadores do Cariri, todo o pessoal da UFCA, né, todo o pessoal que atua ali na região do Cariri e do estado do Ceará como um todo. É super importante essa participação. E a gente vai ter da um episódio turma do interior só do sobre estado. Interiorização com a participação deles dois. Né? Se interessou por isso, vai lá, clica no episódio sobre interior. Então veja, a pessoa. Então a ideia é também fazer só para o Sertão Central e no Limoeiro Jaguaribe, né? Jaguaribe, Litoral Leste. A gente pode falar isso depois. Mas veja, a pessoa está atuando lá, ela pode e deve ter também do Conselho essa atuação da educação, por exemplo, né? Através da Escola Superior de Bioética, ela também vai ter, a gente falou do Portas Abertas, e a gente deve atuar, por exemplo, com as câmaras técnicas das diversas sociedades de especialidades, elas têm que atuar dentro do Conselho, junto ao Conselho. A gente deve atuar junto. Câmara técnica, Joel. Obrigado, nem todo Magda. mundo sabe. É importante, que né, gente? Câmara técnica. Que nós tenhamos aqui em mente. Eu tô achando graça aqui dos minutos aqui do podcast, mas vamos lá. Agradecer aqui um abraço especial a toda a nossa assessoria que está aqui fazendo com que isso se torne real. Coordenação né? de Vocês que estão escutando, né? Talvez a gente tenha a oportunidade também de colocar o vídeo, né? As imagens dessa gravação. Então nós estamos num espaço aqui super confortável, maravilhoso. Né? Deixar um abraço para toda a equipe, o Carlos aí que está na organização da captação desse podcast, também para o Alan e pro Leonardo, além da Mariana e o Roger, que são pessoas maravilhosas, sempre estão nos apoiando, né, aqui nessa campanha, mostrando que a importância que é as eleições do Conselho Regional de Medicina, porque são eleições que são o voto de você, médico, médica do estado do Ceará, é super importante, e que isso faz toda uma diferença para a sociedade cearense. Então, agradecer demais a todos os nossos apoiadores que são os elementos, né, são os alicerces para que nós estejamos aqui da Câmara Técnica, entregando, né, todo esse conteúdo, tudo isso aqui para vocês. E eu fiz esse corte aqui, na verdade, foi para... porque, na verdade, eu fui olhar ali a contra-regra, né? Porque eu achei que nós já estávamos no nosso limite. Né? A gente tem um tive que escutar a nossa Câmara Técnica aqui, né? Mas, falando em técnica, lá, nós ainda temos a Câmara Técnica, todas as especialidades médicas e as áreas de atuação, elas devem
podem e devem ter câmeras técnicas. Um dos nossos compromissos é uma celeridade na formação de câmera técnica, ouvindo a sociedade de especialidade, porque é quem melhor pode. Claro que existem critérios, inclusive técnicos, éticos, que devem ser compreendidos. Qualquer médico pode participar da câmara técnica? Dentro da câmara técnica, é o ideal, né? Naturalmente, que tenha o RQE da área de atuação ou da especialidade. Será que todo mundo sabe o que é RQE? E o RQE, a melhor pessoa para responder é o Bob. Então você vai já falar. Vou, Não, deixa eu terminar. Deixa você terminar. Okay. Mas é o registro do especialista, gente. Todo mundo tem que ter, o Joel é psiquiatra, né? Então, para que ele possa se anunciar como psiquiatra, né, dentro desse contexto de atuação, ele precisa do registro de qualificação de especialista como psiquiatra, que pode ser obtido através da prova de título da sociedade ou através da residência médica. E aí, então, cada área deve ter a sua composição nessa interação do conselho com a sociedade. A gente vai ouvir a sociedade, claro que tem algumas limitações, pessoas que, por exemplo, têm condenação ética, tem algumas limitações de participação, mas são 3 ou 4 membros, a gente espera que um desses membros, dada a atuação do interior, mais uma vez, a questão do interior, porque 20% a 25% dos médicos do Ceará estão no interior, não estão em Fortaleza. Isso é uma proporção que cada vez tende a aumentar. E tende a aumentar, então a gente tem a ideia de que tentar, né, com que um desses membros seja médico do interior. E essa Câmara Técnica, ela atua respondendo a questões técnicas, por exemplo, de processos éticos. O julgador é o conselheiro ou a conselheira, mas será que essa técnica aqui ela ainda é usada? Essa técnica aqui pode ter como consequência esse efeito colateral, um remédio, uma técnica cirúrgica? Quem responde isso é a Câmara Técnica, porque eu, como psiquiatra, por exemplo, tenho muitas limitações em outras áreas. E aí entra um pouco da ciência, né? Que muito pouco da não, ciência. muito. Por isso é delicado e a gente tem um compromisso de fazer essa escolha breve, para que seja composta logo, mas bem escolhida e ouvindo a sociedade. Essa Câmara Técnica também pode e deve atuar na educação continuada. Perfeito. De todos os colegas, estejam eles no interior ou na capital. Por quê? Porque a gente também pode fazer educação continuada à distância. Sim. Exatamente. Onde é que nós estamos? 2023, na eleição, né? Perfeito. Então, a gente pode fazer o CREMEC de braços abertos, mas a gente vai fazer também, que é a Escola Superior de Bioética, também atue na parte ética, mas também na parte técnica, junto com quem? Com as sociedades. A gente não precisa inventar a roda. Né? Estou sentindo com as que universidades. Joel, a gente não precisa inventar a roda, né? O Joel será assim o baluarte, o reitor, né? da escola de bioética, né? Porque se a gente não estivesse gravando, ele está apaixonado por esse tema. E né? com isso não à toa, viu? Não à toa. E com isso eu acho que a gente pode finalizar aí com essa proposta de colocar o Joel como presidente da Escola de Bioética. Essa parte é a brincadeira do podcast, viu? Mas, brincadeiras à parte, muito bom a conversa. Vamos seguir. Então, pedir para quem está em casa e quem está nos ouvindo para nos seguir nas redes sociais, @chapa2cremec, entrar no nosso site para conferir a carinha de todo mundo e os 20 compromissos, chapa2.com. E até a próxima. Tá bom? Tchau? Não sei, tchau. Achei que dei tchau, porque achei que deu.